fixo aqui para poder estar facilitando a retirada desse conector e não danificar tanto, danificar não, proteger as peças e os componentes SMD, né? E para também quando a gente estiver soprando o ar quente, eles não sair com facilidade e acaba perdendo os componentes, tá? Aqui a gente vai fazendo, vai aquecendo ali e fazendo os movimentos circulares ali na peça, tá? Minha mão acabou ficando na frente do componente, mas estamos fazendo os movimentos circulares e você vai perceber que quando você estiver fazendo esse procedimento, a solda ela vai brilhar, né? Ela vai ficar com uma coloração mais brilhosa. E aí quando você perceber isso, você vai dar pequenos toques para cima com a pinça para ver se já tá solta, tá? Não pode forçar, porque se você forçar pode danificar o componente. Então vai fazendo movimentos circulares e de vez em quando você dá um toque com a pinça. Vai fazendo os movimentos, você vai perceber que em algumas situações vai estar um lado mais solto que o outro. E aí você concentra um pouco mais do calor e vai fazendo os movimentos circulares. Vai dando uns pequenos toques. Quando perceber que a peça está totalmente solta, você pode estar removendo ela. Acompanhar, ela não estava saindo ainda. Eu fui fazendo os movimentos circulares. Com calma, paciência. Essa é uma parte que precisa ter paciência, tá? Se você forçar, pode arrancar a trilha. E se arrancar uma trilha, aí vai ficar muito mais difícil esse reparo. Tendo um pouco de paciência até que ela vai soltar. Movimentos circulares. Tem que ter calma mesmo. Se forçar, pode danificar ali. Fazendo movimento até que ela sai. O conector saiu, tá? O conector saiu. A gente guarda o soprador térmico. Tá? Vai guardar o soprador térmico. Agora a gente vai verificando ali se estava tudo certinho. Agora a gente vai fazer uma limpeza mais profunda com a malha dessoldadora, tá? Porque é sempre bom estar tirando a solda velha, tá? Deixando ela bem limpinha, bem rente, para depois a gente estar aplicando uma solda nova, tá? Com a malha dessoldadora você vai aplicar fluxo na malha, tá? Com a ponta de ferro bem limpa, tá? Com fluxo na malha, esquenta a malha e vai tirando o excesso de solda, como a gente estava fazendo aí. Vai tirando o excesso de solda, tirando o excesso de solda, tirando o excesso de solda para ela ficar bem rente e fazer um bom trabalho, um ótimo trabalho, um trabalho de qualidade. Depois a gente vai virar a plaquinha, tirar o restante que fica do outro lado da placa com ferro e um sugador de solda. Fica tranquilo, tá? Isso vocês vão ver, ou já viram, ou vão ver em algumas aulas aí, tá? Você esquenta e tira com o sugador. Esquenta e tira com o sugador. É bem tranquilo. Faz uma limpeza. Uma outra desse aqui, uma grande que tá lá dentro. Uma caixa dessa tem os negócios lá dentro.
tava procurando o conector novo para poder fazer a substituição. Esse que a gente tirou, ele não tava legal, né? Ele tava quebrado nas laterais. E aí o conector novo. Tive um pouco de dificuldade para poder a câmera focar. Mas a gente conseguiu focar para mostrar os terminais. São 5 terminais, tá? E é importante a gente passar solda neles, tá? Para quando a gente for fazer a soldagem na placa, ficar uma solda boa, de qualidade. Tá bom, a gente vai modificar depois. Eu preciso de um pezinho aqui pra poder colocar ele. Eu tô mostrando pra vocês aí. Vou pegar um pezinho agora e para poder apoiar e a gente passar solda nos terminais, como vai ser demonstrado aí no vídeo. O ferro tem que estar sempre bem limpo, tá? E aí você vai passando com cuidado aí nos terminais. Passa um pouco de fluxo no terminal para pegar, fica mais fácil a soldagem. Vou tentar focar um pouco melhor aqui. Tentando focar. Foi a melhor. Agora sim a gente vai estar colocando a solda aí nos terminais. Tem que tomar cuidado para não acabar soldando um terminal no outro. É bem tranquilo, vai passando a solda ali, faz um pouquinho ali na ponta do ferro e vai passando nos terminais com cuidado. Você vai perceber que ele de dourado vai ficar prateado, todos eles. Aí a gente já passou. Se eu consigo fogo, eu peguei ali para dar um acabamento, acabou não aparecendo na câmera, mas eu tava dando um acabamento ali segurando na mão. Toma cuidado que a peça aquece um pouco, tá? Então toma cuidado, não fica muito tempo com o ferro em cima da peça, porque você pode queimar. Aí já foi todos os terminais soldados aí, ó, um estanho, todos os terminais prata. Agora a gente vai posicionar corretamente aí a placa. Vamos posicionar corretamente. Passar um pouco mais de estanho aí para facilitar. A gente passa na placa e na peça, né? Solda nova para poder estar facilitando. Se deixar a solda velha ali, você até consegue, mas ela fica mais dura e vai ser mais difícil, vai ser mais trabalhoso para estar colocando na próxima. Aí faz a limpeza, dá uma olhada para ver se não tem uma parte pegando em curto, né? Encostando uma parte na outra. Limpeza ali, joga um pouquinho de álcool isopropílico, mas passa uma escovinha. Agora a gente faz a limpeza com a escovinha.
Tinha um ponto ali que estava encostando no outro ali. Então passei novamente o ferro para limpar e ficar bem certinho. Não ficar nenhuma parte encostando uma na outra ali. Que pode dar curto e não funcionar corretamente. O fluxo para poder facilitar. Ainda não tinha saído. Essa é uma parte bem minuciosa mesmo, tá, pessoal? Tem que ter um pouco de paciência, fazer tranquilo, tá? Pessoal que não tem experiência, hein? Faz com calma, tira com calma, coloca com calma. Porque se danificar uma trilha dessa, o trabalho é muito maior. O pessoal que trabalha com celulares, essa parte de troca de conector deve ser bem tranquilo. Mas para quem tá começando, para quem é leigo, toma bastante cuidado. Tô achando a melhor posição aqui para poder estar trabalhando, porque com a câmera em cima fica um pouco mais difícil. Mas eu vou achar uma posição legal aqui para poder estar trabalhando legal e conseguir colocar esse conector aí e mostrar para vocês. Agora sim, agora o que eu vou fazer? Eu vou aquecer a solda. Vou aquecer a solda. Já vou pegar o conector ali na pinça, eu vou aquecer a solda. Quando eu ver que ela tá brilhando, eu coloco no local e pressiono com a pinça, tá? Aquecer, coloco ele, aqueço mais um pouco ele no local, né? Com a pinça eu pressiono e depois eu tiro o soprador, continuo segurando para solidificar a solda e depois eu tiro e aí eu vou para as outras partes, para o eixo ali do conector, que são 4 eixos. Que aí tem que fazer a soldagem na parte inferior e na superior, que eu vou mostrar aí no vídeo ainda. Tá? Não tá aparecendo, ó. Eu já tinha soldado, coloquei, tô segurando com a pinça para poder esfriar. Eu seguro até ela solidificar. E aí depois a gente vai com a parte do ferro de sol. Aconselho vocês que não tem experiência, comprar controle de sucata e praticar bastante isso, tá? Porque a gente já tem uma facilidade, mas para quem tá começando pode ser que seja um pouco mais difícil. Então é bem interessante você praticar bastante antes de fazer esse tipo de serviço no controle do cliente. Agora tá passando ali um pouco de solda na parte de cima, lado esquerdo, lado direito. Tem um pouquinho ali no da frente, ali também é bom passar ali por cima também. Só tem que tomar cuidado quando você passar aqui nessa parte, né, de cima, porque se entrar solda do lado de dentro ali, vai ter um pouco de dificuldade para tirar lá depois e o conector USB não vai entrar. Então vai ter que depois tirar o excesso se passar com um ferro de solda. Aí agora a gente está virando a placa para poder soldar os 4 terminais que ficam ali no inverso da placa. É bem tranquilo, é só colocar um estanho com ferro e vai preenchendo ali os pads de solda. Depois que tiver finalizado aí, só voltar. Ali eu sempre passo um pouquinho mais de solda ali e também nos terminais. Como tava com a câmera era um pouco mais difícil de estar fazendo a soldagem, tá? Mas quando tá sem a câmera é mais fácil.
ali eu tava preenchendo um pad ali que não tinha pegado solda. Eu gosto de colocar na parte de cima e na parte de baixo, tá? Tem gente que colocou solda na parte de baixo ali, né? Acha que já tá bom. Eu gosto de fazer isso porque eu acho que é uma segurança maior. Aí, colocando mais um pouquinho de fluxo ali, pra ficar um acabamento bonito. Tá um pouco distante, mas quando você utiliza o fluxo, ele dá um acabamento melhor. Ele adere melhor tanto no pad quanto no conector. No conector. Agora sim eu vou passar nos terminais ali de conexão, né? São 5 terminais positivos de dados do USB e o último negativo. Então, provavelmente aqui já estava pronto, tá? Mas eu gosto sempre de passar mais um pouco ali nesses terminais para dar um acabamento melhor e ter uma segurança de não dar mau contato nem nada do tipo. Depois eu jogo aquele álcool isopropílico, vou com a escova e limpo. Dá um acabamento bom. Essa pasta que eu utilizo, ela não clean, tá? Ela não precisa limpar, mas eu prefiro limpar todas. Aí agora a gente vai fazer um teste ali sem conectar tudo, tá? Só pra poder verificar se tá ligando. Se na hora que a gente plugar no USB ali, ele vai funcionar normalmente. Colocar a placa aqui, montei a placa. Vou colocar aquela aqui agora. Conectei, ligou. Tá ligado, tá funcionando. Deu um toquinho ali pra ver se tava com mau contato, mas tá perfeito. Vamos mostrar a tela? Agora vou mostrar lá ele funcionando. Pessoal, o conectorzinho trocado. Vou dar um toquinho assim pra ver se ele não fica com mau contato. Esse aqui ele ainda tá com problema aqui que a gente vai estar substituindo essa pecinha aqui, né, o adesivo do D-pad. Substituir, montar e tá pronto. O conector trocado aí, ó. Fazer assim, às vezes ele funcionava, às vezes não, ficava com o jogo. Agora tá perfeitinho. Top Master. Valeu, até a próxima aula. Olha só, não falei no vídeo quantos graus estava, né? Mas estava com 408 graus, tá? Pra substituir. Vai depender da sua, mas na minha aqui, nesse modelo eu utilizo esse, tá? A vazão tava entre 2,5 a 3. 2,5 a 3 tá ótimo, tá? Dependendo da sua, qualquer coisa você deixa mais baixo, porque na hora que você tá passando ali o soprador térmico, se o componente for muito pequeno e a vazão estiver muito alta, pode soprar esse componente para longe e depois vai ser difícil você localizar ou até mesmo colocar no local, tá? Então a vazão de ar sempre baixa, beleza? Top.